Mas antes um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar desse caso. Olha só, que é um caso gravíssimo. O Bolsonaro nomeou um diretor para o DataSUS. Esse diretor estava lá, fazendo o trabalho dele, ou não, e ele decidiu, falou, ó, não estou gostando da maneira como está o DataSUS. Vamos lembrar uma coisa, o DataSUS jamais tinha saído do ar, ok? Jamais, o DataSUS funcionava. Você ia lá no seu aplicativo, você podia baixar o DataSUS, mas se você antes de existir o aplicativo, alguém lá no SUS, em um hospital público, conseguia acessar os dados. Ok, e não saía do ar, você não via notícia, nossa, o DataSUS ficou fora do ar. Não tinha. Ok. Esse diretor falou, não, mas não tá bom mesmo assim. Vamos contratar a Amazon. Ok. Aí ele foi lá e, por 245 milhões de reais, contratou a Amazon. Tem uma coisa, isso você não vai ver na grande mídia, até porque envolve talvez a maior empresa do mundo, que é a Amazon. Esse diretor foi contratado pela Amazon logo depois. Ele foi exonerado do governo Bolsonaro, provavelmente a pedido, e depois ele foi contratado para a Amazon, e já está trabalhando na Amazon tem alguns meses. Ou seja, ele fechou um negócio de 245 milhões de reais com a Amazon, um negócio que saiu caríssimo, porque, estando os dados no governo brasileiro, saía muito mais barato. Ou seja, ele fez o governo brasileiro gastar um dinheirão que não precisava ter gasto, e depois ele foi recompensado com um cargo de diretoria na Amazon. Olha só que coisa. Olha, não tem nem como fazer uma analogia aqui, porque isso está cristalino como a água. Ele vai lá, gasta um dinheirão público que não precisava ser gasto e é recompensado com um empregão. Olha, eu vou te explicar aqui como é que tudo aconteceu. Durante a pandemia, ou seja, no pior momento possível, o governo Bolsonaro pensou assim, o seguinte, olha, o Bolsonaro ele tá tirando atribuições do Serpro e da Dataprev, que são duas estatais que dão muito lucro no Brasil. As estatais no Brasil, quase todas dão lucro, mas o Serpro e a Dataprev dão muito lucro ao Brasil e fazem um trabalho muito importante. E é raro você ouvir de dar problema. E o Bolsonaro está fazendo o quê? O governo Bolsonaro quer entregar essas estatais para empresas estrangeiras. Há muitas empresas estrangeiras que trabalham com bancos de dados. Hoje, no mundo, a coisa mais valiosa, eu poderia até falar que é o petróleo, mas não, a coisa mais valiosa é a informação. As maiores empresas do mundo são empresas que têm informações sobre as pessoas. Essa é a coisa mais valiosa do mundo. E aí, olha só, e essas empresas usam essas informações para manipular as pessoas. E aí você tem que lembrar de uma coisa, a manipulação só tem efeito quando você não sabe que está sendo manipulado ou manipulada. Se você souber, aí a manipulação é como se fosse um sonho. Você percebe que está sonhando, aí você acorda. Tem gente que consegue ficar dormindo e controlar o sonho. Mas enfim, o que acontece? Acontece o seguinte, o governo Bolsonaro, uma das atribuições eram os dados do DataSUS. Então o governo Bolsonaro pegou uma coisa que custava menos de 100 milhões de reais anuais e falou, não, vamos fechar aqui um contrato por mais que o dobro. É isso, vamos fechar aqui um contrato por mais que o dobro. E pum! Fecharam um contrato com a Amazon. Aí vamos falar agora sobre soberania nacional. Imagina um país que entrega os dados de todos os seus cidadãos a uma empresa privada de outro país. Então hoje, os meus dados de saúde, o dia que eu me vacinei, a hora, qual foi o lote da minha vacina, se eu fizer algum exame no SUS, se eu tiver alguma doença, se eu não tiver, se eu já fui curado, se eu não fui, tudo mais, esses dados todos estão com a Amazon, que é uma empresa americana. A Amazon tem os dados da saúde de todos os brasileiros, meu, seu, de todo mundo. Tá tudo com a Amazon. Aí, olha só. Aí a Amazon pode usar esses dados para fazer o que eles bem entenderem. Só que tem um problema. Se você ainda fala, nossa, mas peraí, a Amazon é uma empresa muito grande e a Amazon é uma empresa confiável. Você vai deixar lá o negócio na Amazon e lá é seguro, pô. Ninguém vai hackear, os dados vão ficar ali protegidos, o sistema vai ficar muito mais estável do que era antes, vai poder mais gente usar o sistema ao mesmo tempo. Aí eu te falo, foi isso que aconteceu? Vamos lembrar agora, vamos voltar aqui a novembro do ano passado. Foi justo na época que eu cheguei do México ao Brasil. O que aconteceu? Hackearam o DataSUS. Lembra-se disso? Hackearam o DataSUS e aí o sistema das vacinas ficou hackeado. E aí as pessoas que tinham se vacinado, quando iam tomar dose de reforço ou quando iam tomar a segunda dose, chegavam lá no lugar para se vacinar e falavam, não dá pra gente saber se você se vacinou ou não, com qual vacina, porque o aplicativo não está mais funcionando. E quem perdeu o papelzinho não tinha como comprovar que tinha tomado a vacina porque o DataSUS não funcionava. E aí, na hora de dar a vacina, a pessoa também não conseguia comprovar
que o print screen, a pessoa às vezes mostrava do celular uma foto que tirou, alguma coisa assim, não tinha como comprovar que aquilo era real, só para você ter ideia da desgraça que começou a acontecer. Aí começou a atrasar a vacinação, tinha fila, tudo mais. Isso foi justo quando estavam liberando as doses de reforço. Depois, o sistema até voltou, depois de um mês. Porém, outros dados ficaram fora do ar mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Teve o apagão do SUS, o apagão do DataSUS, você deve estar lembrado. Isso foi quando já estava na Amazon. Inclusive, quando teve o apagão do SUS, eu fiz até aqui um vídeo na época mostrando o seguinte, a gente não sabia desse esqueminha do Bolsonaro, mas mostrando o seguinte, olha, foi hackeado lá da Amazon, mudaram lá as coisas lá direto da Amazon. E aí alguém com a senha do governo brasileiro, alguém lá da Amazon, não se sabe quem, alguém hackeou. E aí o sistema ficou fora do ar. E aí o do governo brasileiro demorou, um tempão para tomar providências. Inclusive, tinha toda a pinta de que o Bolsonaro, com vários indícios de que o governo Bolsonaro fez isso de propósito. Mas tem uma coisa, quando os dados dos brasileiros estavam com o governo brasileiro, ou seja, em estatais brasileiras, isso nunca aconteceu, nunca saiu do ar, nunca ninguém teve acesso a hackear de tal maneira que tudo saísse do ar, nunca. Na Amazon teve. Aí eu te falo, vale a pena você pagar mais do que o dobro por um sistema que uma estatal brasileira já tem, e aí você paga mais do que o dobro, ele sai do ar? Eu falo, vale a pena? É igual você construir uma casa com tijolo da marca tal. Aí você, tá lá, a casa nunca caiu, tudo mais. Aí você fala, vou derrubar a casa e reconstruir a mesma casa, agora com tijolo de uma marca que é 3 vezes mais caro. Aí você começa a construir, numa construção cai tudo. Você fala, não, mas vamos manter aqui e construir de novo. É isso que fizeram. Pegaram um negócio muito mais caro e que dá problema. Dá problema. E eu vou falar, eu, Thiago, uso os sistemas da Amazon. Muita gente acha que a Amazon era só venda de produtos, tudo mais. Aí as pessoas começaram a descobrir que a Amazon tem o Prime Video, né, que são as séries da Amazon, que concorre com a Netflix, tem o Prime Music, tem um monte de coisa, mas muita gente não sabe que a Amazon trabalha também com bancos de dados, que inclusive é onde a Amazon mais ganha dinheiro. Eu trabalho com a Amazon há muito tempo e os sistemas deles são estáveis, só que dentro da estatal brasileira seria quase impossível que alguém hackeasse. Na Amazon não foi, tanto não foi que aconteceu. E aí você começa a lembrar uma coisa, o Bolsonaro nomeou um diretor, esse diretor trabalhou no DataSUS e ele tinha uma prioridade que era uma obrigação, que era qual? Era ele atrasar a vacinação no Brasil. E é isso que ele fez. Ele conseguiu atrasar a vacinação, inclusive a vacinação infantil foi atrasada em algumas semanas, em parte por causa do DataSUS, que o Bolsonaro usava isso como desculpa. E aí esse diretor, depois dele contratar a Amazon a peso de ouro, ele é contratado pela própria Amazon. Ele foi exonerado em setembro. Não, desculpa, ele foi exonerado no final de agosto. Ok. Aí depois, logo que ele foi exonerado, ele deu uma palestra para a Amazon. A Amazon tem um podcast oficial da Amazon, e aí ele deu uma entrevista, lá, uma palestra no podcast da Amazon. E aí, sendo exonerado, menos de um mês depois, ele já estava como diretor de assuntos estratégicos da Amazon. Aí, olha, vou falar. Aí eu te pergunto, onde há fumaça, há fogo ou não há? Tem muito fogo aí? Tem pouco fogo ou não? Você acha que tem corrupção? Sim ou não? Diga-me. E agora vamos lembrar, de novo eu vou falar sobre soberania. Eu falei aqui sobre petróleo, como o Bolsonaro quer entregar a Petrobras, como todos os países do mundo brigam hoje para ter soberania energética, quase todas as guerras do mundo são sobre petróleo. Só que no futuro, e hoje já a coisa mais importante é você ter dados. Por quê? Eu vou te explicar como é que redes sociais e empresas, e a maioria dessas empresas são americanas, Facebook, Google, tudo mais, usam seus dados para te manipular e para ganharem mais dinheiro com o nosso carro de som, o Vale do Aço, Timóteo, Minas Gerais.